11 horas e 19 minutos. Já estou aqui com o Padre André, que na realidade eu não conheci o Padre André, estou conhecendo hoje, né? Ali da Barra do Imbuí. E você está há quanto tempo ali? Estou há 6 anos. 6 anos e alguns meses. Cara, eu sou velho, estou muito velho. Eu vim lá do tempo do Padre Mário e, nossa, Padre Mário é um grande amigo. Padre Mário foi o primeiro padre que eu trabalhei como seminarista. Quando cheguei aqui no seminário de... Está em Petrópolis, né? Tá em Itaipava agora. Primeiro padre, isso, Itaipava. Primeiro padre que eu trabalhei como seminarista, porque os seminaristas chegam no seminário e sempre são designados para um fim de semana ajudar numa paróquia, estar ali com o sacerdote, com jovens, com a comunidade. E o primeiro padre que eu trabalhei foi o Padre Mário. Então, o Padre Mário tem um negócio que eu não gosto, tá? Eu não gosto. E ele sabe disso, já falei isso com ele várias vezes, né? Ele é botafoguense. Concordo contigo também. Sabe? Ele é botafoguense. O Padre Mário é botafoguense, e aí é complicado, né? E a gente brincava muito com isso, né? Quando ele vinha aqui no programa. Teve aqui no programa algumas vezes, né? E a gente brincava muito com isso. Principalmente quando o Flamengo ganhava o Botafogo. Mas foi uma época que o Botafogo ganhava mais o Flamengo que o Flamengo ganhava o Botafogo. Deixa eu... Peraí, que meu telefone está falando demais aqui. A Cláudia botou aqui para mim. Bom dia, Hélio. Tem vários pontos aí. Quando há uma calamidade... Não, perdão. A Cláudia Greenberg. Além disso, demonstrar as ações do Legislativo Municipal prometem além do permitido. Ela quer conversar, para a gente conversar sobre as funções do vereador. Executivo, Legislativo e também do Judiciário. É uma ideia que ela está sugerindo aqui, se a gente topa fazer. Alice Moreira também já está aqui com a gente. Ô Cláudia, vamos fazer sim. Vamos fazer, tá? Porque as pessoas não sabem o que é isso. Cristiano Batista, Nelly Sunkin. Bom dia, Nelly. Que mais? Sobre os favores. Isso aqui voltou, está voltando aqui para mim. Bom, tem vários comentários aqui, né? E as pessoas a gente vai comentando. Daqui a pouco a gente vai falar, amanhã tem programa debate, né? Quer dizer, deixa isso aqui comigo. A gente tem passado, a gente está vivendo um momento, pessoal, aqui em Teresópolis muito ruim. E o Padre André, além de ser jovem, né? Você tem quantos anos? 50 anos? Vou fazer 54. 54? Sim, setembro. Não, é jovem. E ele convive com os jovens, principalmente da Barra do Imbuí, aquela região toda ali da Barra, né? E a gente sabe do crescimento cada dia mais do uso e consumo de drogas em Teresópolis. Só essa semana foram apreendidos aí mais de 30 quilos de drogas, das mais variadas, em 2 apreensões que a polícia fez. E a gente vê um número de jovens circulando pela cidade, circulando na Barra do Imbuí, que é um lugar que eu passo muito. Você vê isso aí. Aí eu queria saber dele, Padre André, se existe, da sua parte, né, da paróquia, ou da sua parte mesmo, uma preocupação com isso, você vê isso, e o que pode ser feito, né? Porque isso afeta gravemente a família. Sim, sim. Então, o trabalho básico que a gente sempre faz, não é? São os trabalhos de encontros e grupos de jovens. E nesses encontros, sempre se toca nesses temas de família, não é? No tema de drogas também, isso sempre se toca. Além disso, não é? A gente procura, aí já é um pouquinho uma coisa um pouco pessoal, não é? Procuro também estar sempre aberto, eu tenho muito contato com jovens, as pessoas me procuram, então procuro estar sempre assim muito aberto a acolher. Quando chegam com necessidades, de N necessidades, procuro estar sempre assim aberto a acolher e a dialogar. E com muita simplicidade, como tem confiança, se sentem acolhidos, muitas vezes eu questiono. Você não está usando alguma coisa aí? Olha lá o que você está fazendo, tal, não é? Procuro aconselhar, procuro dirigir. Então, há esse trabalho institucional, porque é um trabalho com jovens e é um tema que toca muito a juventude, não é? E há esse trabalho também pessoal, dado um certo carisma pessoal que tem de facilidade para poder acolher, não é? Então as pessoas se sentem em confiança e como a gente acolhe, então a gente também questiona, não é? Então é esse trabalho que a gente tem procurado fazer. Mas isso já me leva a uma outra coisa que eu acho, acredito não, eu afirmo, eu posso, e você também,
o que é fundamental. A família, a questão da família nisso. Como é que está a família hoje? Não é a família da paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Como é que você vê a família num todo? Então, a questão da família, eu acho que com a necessidade do trabalho, isso aí é natural, é um tema do nosso tempo, não é uma coisa que quero questionar, mas com a necessidade do trabalho também, não é, da família, de todos os membros da família, eu creio que isso trouxe uma certa orfandade, vamos dizer, não é, para a criança e para o jovem, não é? E não sei como, às vezes nisso eles vão procurando se virar sozinhos, não se abrem mais com os pais, não é? Fazem seu caminho muito sozinho. Às vezes os pais não conseguem perceber bem o que está acontecendo com os filhos. Isso pode ir gerando esse problema, não é? Mas a família, justamente por isso, todos os membros, para se manter, precisam estar fora hoje, não é? E aí entra também a questão das mídias sociais, que são boas, mas tem que saber ser usadas, não é? Isso também é um outro problema sério. Às vezes estão juntos, mas separados, não é? Cada um vive muito o seu mundo, a gente não consegue saber direito o que está acontecendo ali, o que é que está alimentando aquele jovem, o que ele está procurando, não é? E às vezes caem em mãos assim de pessoas pessoas mais intencionadas. O meu avô, por parte de mãe, ele gostava de reunir os filhos aos domingos. E a gente sabia até o que ia comer lá na casa dele, que era macarrão com carne moída. Todo domingo era a mesma coisa. Então ele sentava assim. Bonito, não era nem tanto pela comida, mas pelo estar junto, não é? A valorização do estar junto. Ele sentava, ele era comissário de trem. Isso foi na época do trem aqui em Teresópolis ainda. E depois ele montou uma transportadora e trabalhava com caminhões. E aí o meu avô sentava na mesa na cadeira lá no canto da mesa, tinha uma mesa grande, né? A casa era muito pequena, mas cabia todo mundo. Por incrível que pareça, cabia todo mundo. Era uma época muito difícil para todos. E a gente ficava todo mundo ali, os netos, e todo mundo junto ali, né? Naquela casinha pequena. E tinha uma hora em que ele chamava todo mundo. Meu avô rezava, ele fazia uma oração. E todo mundo comia o macarrão com carne moída. Eu tenho a impressão que hoje, padre, que se fosse hoje, ele ia virar e falar assim: todo mundo tem que desligar o celular. Pelo avô que eu conheci, eu acho que ele hoje faria isso. Todo mundo tem que desligar o celular. Eu queria que você falasse sobre isso. A mesa, a família. Tem uma música, você estava falando, eu estava lembrando. Você lembra daquela música Utopia, do Padre Zezinho? Sim. Ele tem uma música chamada Utopia. É verdade. E ele diz assim: eu muitas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera estripulia, e mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha e a viola alguém trazia, todo mundo não queria ver papai cantar com a gente. Olha, desafinado, meio rouco e voz cansada, ele fazia 1000 troadas, não é? E ele recorda essas coisas, não é? E eu penso que é isso, não é? Essa intimidade, não é? Da família, esse núcleo familiar, onde a gente experimenta a confiança, o amor, a abertura do coração, não é? Essa velocidade da vida hoje tem afastado um pouco, tem mudado esse ambiente, não é? E eu acho que isso é o grande problema hoje também, não é? Claro, a gente poderia colocar, nós estamos em outro momento, não é? Há muitas questões aí que gravitam em torno disso, não é tão simples, mas eu acho que isso seria muito importante, não é? Essa experiência que você falou, não era caviar, não era bacalhau, era um macarrão, macarrão com carne moída. Entende? Mas era o convívio, não é? Isso aí a gente precisa voltar a isso, não é? Isso acabou mesmo, né? Na grande numa parte da sociedade, né? Acho que sim. Numa parte da sociedade, acho que sim, né? Mas ainda há, a gente ainda vê essa realidade. E aí a gente pode perceber, né? Não é que não haja problema, longe disso, não há problema na família, claro que há. Mesmo, não é? E só isso, vamos dizer que
não aconteça nenhum problema quando se há essa proximidade. Mas é muito mais fácil de lidar, não é? O modo de conduzir, muitas outras coisas realmente não acontecem, né? Há uma diferença. Eu, quando perdi meus pais e meus avós, eu já era adulto. Né? Eu fui pai com 20 anos. Hoje minha filha tem 50, uma delas. Eu tenho 3. Então, mas eu mesmo agora, se eu tivesse meus pais hoje, ou meus avós hoje, eu chegaria perto deles, ou quando eu ia embora, eu ia falar, benção pai, benção mãe, tá? Benção avô. Eu às vezes nem ouvia minha mãe responder, mas eu tinha certeza que lá dentro de casa, ou a minha avó, onde eu vivi muito tempo com minha avó, ela estaria falando, Deus te abençoe, meu filho. Deus te siga, meu filho. Eu, quando demorava vindo da escola, minha avó ia atrás de mim para ver onde eu estava. Eu tinha que atravessar uma pinguela lá no alto, né? Não tinha ponte. Esse bença pai, bença mãe, eu tenho 4 netos e um bisneto. Nunca ninguém chegou perto de mim, nenhum deles chegou perto de mim e falou, bença avô, bença avô. Nenhum deles, tá? Obviamente, eu sempre falo, a Tainara, quando vai embora para São Paulo, Deus te acompanhe, Tainara. Eu falo dentro do meu coração. Eu vou levá-la na rodoviária e Deus te acompanhe. Mas ela não chega para mim, ela pode me dar um beijo, mas não fala, benção pai, benção mãe. E aí vai a pergunta agora. Nesse momento do benção pai, benção mãe, e a resposta, Deus te abençoe, meu filho. Existe alguma coisa de sobrenatural, de extraordinário nesse Deus te abençoe? Sim, sim. Não é? Há pessoas que têm... É isso que eu quero saber. Isso é bonito. Há pessoas que têm, não é, pela própria, vou colocar função, não é? Vamos dizer, não é? Ela tem uma capacidade de abençoar. Imagina um pai, não é? Com seu filho, um avô, não é? Então é claro, não é? Isso tem um caráter sobrenatural, não é? Eles têm essa capacidade de atrair, né, realmente essa graça de Deus, essa bênção de Deus, não é? Sobre aquelas pessoas que eles geraram, que aquele núcleo que eles geraram, não é? Então sim. E você falava dos avós. Olha que figura fantástica na vida da gente, não é? Fico pensando aqui. Por exemplo, minha avó e meu avô, por parte materna, são meus padrinhos também de batismo. Meu avô já tá no reino de Deus, já está no céu. Mas minha avó está viva, com 93 anos. E uma vez por mês, eu tento ir, a última segunda do mês eu tento ir em Mendes, como te falei, não é? Sou natural de Mendes, uma cidadezinha aqui no sul fluminense do estado. E eu procuro ir para ver minha avó. E eu tenho um carinho com a minha avó, ela dá bronca, ela tem autoridade para colocar todo mundo no eixo. Você sabe como é que funciona, né? E ela dá bronca um, dá bronca no outro. Outro dia eu falei que ia, cheguei um pouquinho mais tarde, e ela não sabia que era eu que estava entrando. Eu abri a porta, era a pessoa que fosse a filha. E ela falou assim, pois é, o André falou que vinha e até agora não chegou. E eu fui, dei um beijo nela. Como edifica a gente, né? A figura dos avós. Eu fico assim, encantado, como sempre aprendi com eles, não? Sempre como... São pessoas muito presentes na minha vida. Como me ajudaram ao longo de todos esses anos. Como é que ela te vê como padre? Ela me vê como... Bem, ela me vê... Ela não te vê como padre. Acho que ela me vê como neto. Acho que ela me vê como neto, né? Mas também me vê como padre. Às vezes quando ela fala, ela assiste muito programas da Rede Vida, Rede Aparecida, não é? Então, às vezes quando ela me conta o que tá... Ela se interessa em me falar como é que tá a realidade religiosa. Então isso demonstra também que ela me vê, né, como padre. Mas é sempre o neto, não é? É o André, não é? É o André. Minha mãe, que era curioso, uma vez minha mãe chegou para mim e me disse assim, filho, eu quero me confessar. Eu falei, mãe. Ela falou, você não é padre? Eu falei, você não é padre? Então pode pôr aí sua estola e você vai me confessar, porque você é padre. Tipo, confessei aí, minha confessou? mãe. Confessei, claro, sou padre. Mas eu fiquei meio assim, e ela disse para mim, não, você é padre, então você pode tratar de me confessar. E ela não falou, sabe, meu filho, padre, uma vez eu dei uma surra no meu filho André e eu estou arrependido, não chegou a isso não? Já tinha ultrapassado, já tinha passado essa fase. Olha, talvez, não sei se você ouviu falar, você está aqui em Teresópolis há quantos anos? 6 anos, 6 anos e alguns meses. Esse negócio da bênção, né? Quando eu criança, né, lá no alto, o padre Jerônimo Rosen, não sei se você já ouviu falar, né? Ele era holandês, era um homem assim, uma figura muito austera, ele andava com a cabeça assim de lado, né?
A gente não sabia, depois fomos saber, ele morreu de um câncer na garganta, morreu na Holanda. E, nossa, isso tem muitos anos, eu era criança isso. E o padre Jerônimo, naquela época, a austeridade era tanta, e vai é uma pergunta, que quando ele passava, quando ele vinha pela rua, ali perto da igreja de Santo Antônio, que eu vivia ali, né? Meu pai tinha um armazém ali, meu pai e meu avô, secos e molhados na época. Então, o padre vinha e quando a gente vinha, a gente ia a ele esticava a mão e a gente tinha que beijar o anel. Tomava a benção a ele, benção padre, e tinha que dar um beijo no anel ou na mão dele. Tá? Obviamente isso não existe mais. Né? Mas alguém que chega para você e fala, benção padre? Sim. Porque naquela época tinha isso, hoje sim, eu não sei. Antigamente todos pediam, não é? A benção ao padre. Aquilo que eu dizia, uma figura, não é? Que é capaz de abençoar, que a gente tem essa noção que é capaz de trazer, não é? Pela sua palavra, a bênção de Deus, a graça de Deus que a gente precisa, talvez naquele momento, em alguma coisa específica, não é? Sim, mas hoje é muito mais raro, não é? As pessoas de mais idade, às vezes, não é? Pedem a bênção, mas pedem, mas não é geral como naquela época, não é? Não, tinha não é que geral. fazer. Aquela época era protocolo. Você via o padre, você tomava a benção. Era um protocolo. Hoje em dia não faz mais parte do protocolo, mas muitos pedem. E tinha um distanciamento. Né? Eu não sei se foi... Porque esse padre que eu estou falando, esse padre específico, e o que eu me lembro de criança, né? É que a gente tinha um distanciamento dele. Já tinha um outro padre na mesma época, ficou aqui pouco tempo, que era o padre Reinaldo, e ele queria a criançada em volta dele para jogar bola. Ele reunia a criança, mas para jogar bola tinha que estudar o catecismo e tinha que assistir a missa. Depois ia todo mundo jogar bola. Mas o padre Jerônimo mantinha um distanciamento das pessoas, né? Ou talvez das crianças. Isso é uma coisa que acabou na igreja, né? Hoje existe mais uma proximidade. Hoje, acho que faz até parte da pastoral, condição para você poder fazer uma pastoral, a proximidade. Não é? Claro que isso depende um pouco também do temperamento de cada um, sim, não é? Isso entra, mas isso não pode mais faltar. Essa proximidade faz parte, facilita, e eu acho que é uma das coisas que as pessoas esperam também da gente, não é? Proximidade. O Padre Mário é um desses, né? O Padre Mário ali na Barra falava com todo mundo, brincava com todo mundo, ria com todo mundo, chorava todo dia, o Botafogo perdia sempre, né? E ele sempre gostou, assistia aos jogos ali, às vezes assistia até em algum bar ali, algum restaurante que tinha televisão, você passava ali, estava lá o Padre Mário assistindo o jogo. Então essa proximidade, eu acho que isso acabou sendo um avanço da igreja alguns anos atrás e que hoje é necessário, por esse distanciamento que as pessoas estão tendo por causa das redes sociais. Eu acho que isso aí é importante. Eu tenho um comercialzinho agora, muito rápido, e eu volto conversando com o Padre André sobre o Sagrado Coração de Jesus, a festa que vai acontecer ali na Barra do Imbuí. E eu me lembro das festas juninas, antigamente era legal pra caramba. Hoje acabou mais, né? Hoje é uma coisa mais espiritual, né? Tem a parte festiva social também. A gente vai falar disso, não é? Mas bem antecedida, por exemplo, nós estamos na novena do Sagrado. Antecedida de uma parte forte espiritual. Vamos para o comercial, a gente volta já lembrando o seguinte. Posto Santo Estevão. O posto lá da Rua Tietê, lá em Araras, ali pertinho da igreja de Nossa Senhora de Fátima, posto Santo Estevão, o posto com combustível de qualidade e o posto ecologicamente correto. O posto é Santo Estevão, lá no alto, lá em Araras, a gente volta já.